Boa noite. Agora vocês podem dar boa noite para a professora. Boa noite, professora. Gente, vocês estão Boa dando Boa migué noite, em mim. Deixa eu ver. professor. Ah, muito bom, muito Boa obrigada, né? noite. Agora gostei. Boa noite, Bom, professor. boa noite. Só pra. Oi, Fabi. Só para tirar uma dúvida, né, de alguns colegas. A prova da professora Simone, de Clínica Médica, ela já deixou a prova pronta, tá? Já deixou o gabarito, tudo certinho. Eu já vi a prova, já tá tudo de acordo. Eu e a Simone, a gente tinha o conteúdo bem parecido, né? Então, o mesmo conteúdo que ela passou para vocês é um conteúdo que eu costumo passar para os meus alunos. É que a gente tem linguagens diferentes, né? A Simone tem uma metodologia, eu tenho outra, mas é a mesma coisa. É como falar a mesma coisa, mas de formas diferentes. Então, ninguém vai sair prejudicado de nenhuma forma. A gente vai manter aquele mesmo esquema de provas, né? Que também era o mesmo esquema da Simone, né? Então a gente mantém isso, né? A prova vai ser liberada para vocês na segunda-feira bem cedinho e vocês têm até terça, tá? Às 18 horas para tá entregando. Aí eu tenho tempo de corrigir, né? A prova para fazer a vista na quarta-feira com vocês, tá bom? Tudo bem? Ok. Sim? Lembrando que as aulas de laboratório, né, nós também vamos ter, né? Então a gente vai seguir ali a linha, né, com as aulas. Vocês vão entrar em clínica cirúrgica, né? Eu vou entrar em clínica cirúrgica com vocês. E aí a gente segue ali a partir dali com as aulas de laboratório, como a gente já vinha fazendo. Tudo bem? Para vocês até aqui? Tudo Sim? bem. Sim. Tá ótimo. Então tá, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem o slide de hoje, tá? Eu só fico batendo cabeça porque eu queria que o slide eu conseguisse ver vocês também. E eu não sei como que eu faço isso. Tem um jeito que a gente faz e eu consigo ver vocês junto com o compartilhamento do... Deixa eu ver se agora vai. Fechar isso aqui. Ah, agora foi. Porque daí se alguém entrar, eu consigo aceitar a pessoa sem precisar sair da tela. Legal. Então, nossa aula de hoje, a gente vai falar a respeito dos psicofármacos, tá? Como que funciona um pouquinho desses medicamentos que a gente utiliza para a saúde mental, tá? Nossa abertura clássica. Bom, então vamos lá. Aqui as datas, né, como sempre, né, a gente sempre coloca. E aí, gente, o que que são, né, os psicofármacos? Antes da gente entrar diretamente na definição, né, dos psicofármacos, que são os medicamentos que agem nessa parte, né, na parte mental, né, como um todo, a gente precisa lembrar de alguns conceitos. Eu acho que eu já comentei com vocês em outras ocasiões, né, a respeito dos neurotransmissores. Eu acho que a gente relembrou os neurotransmissores em alguma das aulas que a gente teve recentemente. Mas, né, só para relembrá-los, né, só para a gente trazer mais uma vez aí à tona, nós temos os neurônios. O neurônio, ele é a célula cerebral. Quando um neurônio conversa com o outro, quando um neurônio encosta no outro, nós vamos ter a sinapse. O que que acontece nesse momento, né, onde ocorre a sinapse? Ocorre a troca de informações, a troca de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são eles que comandam as nossas ações, né? Então, por exemplo, se eu vou andar numa montanha russa, o meu corpo, o meu cérebro, ele não entende que aquilo é uma montanha russa, ele não entende que eu tô indo lá por vontade própria. Pro meu cérebro, eu tô em perigo.
né? E aí, a liberação de adrenalina é muito alta. Por que a gente libera tanta adrenalina em situações de perigo? Para que a gente consiga agir, né? É o famoso sangue quente. Então, quando a gente sofre um acidente, por exemplo, muitas das vezes a gente não sente dor na hora, porque, né, a gente está com muita adrenalina circulante. Então, essa adrenalina, ela não deixa que a gente pense na dor. Ela faz com que a gente pense no quê? Na ação que eu tenho que tomar. A adrenalina é um exemplo de neurotransmissor. Depois eu tenho a noradrenalina, eu tenho o GABA, eu tenho o ácido glutâmico, tem vários neurotransmissores. Inclusive, no comecinho da matéria de saúde mental, a gente também falou a respeito disso. E aí, os psicofármacos, eles têm ação justamente na interação com os receptores dos neurotransmissores, né? Por que a gente relembra isso? Essa parte das sinapses, dos neurônios e dos neurotransmissores. Porque é exatamente nesse ponto em que o medicamento ele age, em que os medicamentos agem, aonde eles têm a ação, né? Aonde eles estão ali atuando. Vocês chegaram a assistir a aula da semana passada, que eu já tinha deixado gravada, que é a respeito das psicopatias? Alguém assistiu essa aula? Cadê o grilo? Sim. Assistiu? Vocês viram a cena da moça, a cena do pedacinho do seriado que tá em inglês, que é uma moça loira que arranca a roupa no tribunal? Aquela moça, vou contar um pouquinho da história dela para vocês. Ela é uma atleta e ela é maníaca, tá? Ela é maníaca por esportes, ela tem essa coisa de querer viver perigosamente, por isso que ela se passa por prostituta, porque ela gosta dessa sensação, e ela se coloca em risco o tempo todo. O tempo todo ela está se colocando em risco. Só que ela não sabe que ela tem um transtorno. E aí ela sofre um abuso, né? Até então o começo da relação sexual é consensual, mas depois no meio do processo, né, no meio da relação, tornou-se um abuso, porque ela pediu para o rapaz parar de fazer o que ele estava fazendo e ele não parou. Caracterizou como estupro. E aí ela tem aquela reação, né, extremamente absurda no tribunal, né, aonde ela tá, enquanto ela tá sendo ali a vítima, ela tá toda, eu fiz, daqui a pouco, quando ela é confrontada, ela tem aquela atitude onde ela até arranca a roupa. Por que eu tô relembrando esse ponto? Porque ela descobre que ela é bipolar, que ela tem o transtorno de bipolaridade. Quando é determinado, ela passa por um laudo, passa por um médico, e esse médico determina que de fato essa moça é portadora da bipolaridade, é como se ela tivesse uma doença qualquer, como se ela tivesse uma pressão alta, um diabetes, algo que tem que ser tratado, algo que tem que ser controlado, tá? E aí o que acontece? Ela passa por um tratamento, e aí o depoimento que ela deu naquela hora foi anulado, porque ela não estava com o seu juízo em perfeito estado. Mentalmente, ela não era capaz de dar um depoimento que fosse aceitável, tá? Essa é uma das principais alegações dos advogados de defesa de grandes psicopatas, né, de grandes assassinos, de pessoas cruéis que fizeram aí atrocidades na sociedade. Então, os advogados, eles alegam que não é para prender a pessoa num presídio comum, é para dar um tratamento psiquiátrico, tá? O Chico Picardinho, por exemplo, foi um deles, que teve um tratamento psiquiátrico, ficou um tempo, foi liberado e voltou a fazer tudo de novo. Então, assim, é um argumento que eles usam, ou seja, o rapaz ele era patológico mesmo, não tinha o que fizesse, né? O tratamento ele não foi recuperado, o que explica o Champinha ainda estar preso, né? Ele ainda está numa unidade especial, né, de tratamento. Ele não pode voltar ao convívio da sociedade. Pela idade que ele tem, pela idade que ele foi preso, já era para ele ter saído. Mas ele não pode, né? Ele ainda é um risco, tá? E aí, voltando na moça loira, quando ela dá o segundo depoimento, ela diz que, para ela, a descoberta do transtorno foi um choque. Foi muito difícil para ela aceitar que ela tinha essa psicopatologia, que é o transtorno bipolar. Porém,
com o uso da medicação mais a terapia, né, somados à terapia, ela conseguiu compreender o transtorno e ela se vê apta, né, a dar o depoimento, e ela dá o depoimento, ela é confrontada e ela não perde a linha. Pode ser uma obra da ficção? Pode, mas é uma obra da ficção que representa muito bem a realidade, né? Como assim representa a realidade? Quando você vê pessoas que têm psicopatologias e que elas tomam, né, que foi diagnosticado com essa psicopatologia e elas fazem uso do medicamento, é notável alguma melhora, alguma ou muita melhora. O que acontece é que muitas das vezes as pessoas, quando elas veem essa melhora, elas deixam de fazer o tratamento completo. Aí vocês podem me perguntar, professora, é possível uma pessoa deixar de tomar o medicamento? Dependendo da psicopatologia, sim. Dependendo, não. Ela vai ter que tomar o medicamento pelo resto da vida. Mas as doses podem ser diminuídas, podem ser melhor administradas, mas o medicamento sozinho, né, como a gente vai ver daqui ao longo da aula, ele sozinho não faz verão. Precisamos combinar com outras terapias, tá? Tudo bem até aqui, gente? Com relação ao exemplo da moça? Né? Sim. Então, os medicamentos, eles são, a gente acha que é uma coisa muito subjetiva, mas não é. Muito é parte neuroquímica mesmo, tá? Então, vamos continuar aqui. Nós temos algumas classificações. É claro, gente, que quando nós aprofundamos, vai muito além disso que eu vou trazer para vocês. Inclusive, no técnico, espero vê-los de novo, né? No técnico, vocês têm uma disciplina que se chama psiquiatria. Então, agora aqui a gente está vendo saúde mental. Quando chegar no técnico, vocês vão ver psiquiatria. Na psiquiatria, a gente aprofunda mais esses conceitos que a gente está apresentando para vocês, tá? Então, uma das classificações que a gente vai ter aqui, né, de alguns medicamentos, são os ansiolíticos e sedativos hipnóticos, né? Eles causam sono e reduzem a ansiedade. São os conhecidos barbitúricos e benzodiazepínicos. Então, se algum de vocês já ouviu falar em medicamento benzodiazepínico ou barbitúrico, nós estamos falando aqui de medicamentos ansiolíticos e sedativos hipnóticos, aqueles que causam sono, né, e reduzem a ansiedade. Podem ser medicamentos utilizados, né, dependendo da situação ali, o médico pode deliberar por escolher um desses medicamentos para eu atuar ali juntamente com a contenção mecânica ou física, né, dependendo da situação, tá? Antipsicóticos neurolépticos, né, ó, então aqui entre parênteses, né, porque são similares, né? Os antipsicóticos e neurolépticos, eles aliviam, né, os sintomas esquizofrênicos, né? Então, aqueles sintomas que as pessoas com esquizofrenia manifestam, esse tipo de medicamento, eles dão uma aliviada. E aí a gente vai ter a clozapina e a risperidona. Não sei se aqui, né, na sala tem alguém que ficou com o filme do Rapaz do Violino. Tem? Alguém que ficou com o filme do Rapaz do Violino? Não? Esse filme do Rapaz do Violino, eu não vou contar, né, claro, mas ele traz, né, uma pessoa, né, que tem aí alguns problemas, né, que tem vários problemas. E é bem similar, né, ao que a gente está falando agora. Então, essa questão dos medicamentos, né, talvez tivessem ajudado muito o personagem do filme. É que eu não vou dar muitos detalhes, senão, né, eu vou acabar contando o filme. Mas é muito legal, tá, gente? Mesmo quem não ficou com esse filme pode assistir, tá? Depois a gente tem os antipsicóticos também, né? Opa, acho que eu repeti ele, gente, desculpa. Os antipsicóticos. Eu continuei aqui, desculpa, eu mantive isso aqui para não se perder, tá? Eles podem agir também na diminuição ou cessação dos impulsos agressivos, da agitação psicomotora, com desaparecimento gradual das alucinações e delírios, tá? E essa ainda é uma propriedade dos antipsicóticos, tá? Aí agora sim. Nós temos os antidepressivos, né, que são os timolépticos, que são alívio, né, o fato, né, a ação deles é com o alívio dos sintomas depressivos, muito simples, né? E aí a gente vai ter aqui, ó, os inibidores da MAO,
que eu já vou falar mais para frente o que que é, e os triciclídeos, tá? Também eu vou falar mais para frente, tá? Mas aqui são as classificações. Nós temos os psicoestimulantes, que produzem a vigília e a euforia, né? Então, eles também podem ser utilizados aí em algumas situações. A gente tem a anfetamina, o metilfenidato e a cafeína, tá? Essa aqui é legal, viu, gente? Eu gosto bastante dessa aqui, tá? Aí vamos falar um pouquinho a respeito dos ansiolíticos e hipnóticos, né? Vamos ver mais detalhes sobre eles. Os ansiolíticos, eles são medicamentos que controlam a ansiedade, né? Ao passo que os hipnóticos são medicamentos cujo objetivo é a indução ao sono, tá? Entre né, os fármacos com propriedades ansiolíticas, a gente vai ter as benzodiazepinas, né? A buspirona, antidepressivos. Isso aqui, tá, gente, ó, são os recaptadores, né, da serotonina, que eu também vou falar para vocês mais para frente, mas aí vocês podem guardar aqui os antidepressivos. A pregabalina e a gabapentina. A pregabalina tinha uma pacientinha nossa que ela falava que ela tinha que tomar a pega-balinha, né? A gente falava para ela assim, que remédio que é o da senhora agora, né, para estimular ela a pensar. Ela não lembrava de nenhum horário. Ela só lembrava do pega-balinha, que era 8 horas da noite. Eu lembro disso até hoje. Ela falava assim, agora já são 8 horas? Já, então é o do pega-balinha, que é a pregabalina, tá? É fácil para guardar esse nome, né? Esse aqui é o... Opa! Esse aqui, gente, é o nome comercial, tá? Ó, por isso que ele tem esse errinho do lado, tá bom? As benzodiazepinas, tá? Elas começaram a aparecer, assim, na vida das pessoas, assim, por volta ali da década de 60, tá? Então, ela já tem um tempo aí, né, no mercado. E aí, no caso, ela, embora, né, ela tenha, né, surgido ali nos anos 60, ainda é um dos fármacos mais prescritos, né? A gente ouve muito, né, principalmente quando a gente está nessa área de saúde mental, a administração das benzodiazepinas. Elas exercem também atividade ansiolítica e hipnótica. Ela tem também a função, né, de relaxante muscular e anticonvulsivante, em menor ou maior grau. Isso vai depender do que o médico vai querer. É ele que prescreve. De acordo com a dosagem que ele escolhe, é aquilo que a gente vai obter, tá? Elas têm também um efeito, quando, né, a gente utiliza, né, como efeito ansiolítico, ele é bem rápido e bem eficaz. Por isso que eu falei para vocês que a gente pode estar utilizando ali em momentos, né, de uma urgência, quando o paciente está em surto, pode ser um dos medicamentos utilizados aí para a gente fazer a indução do paciente, tá? Só que ele tem um problema, né? Ele vai acabar induzindo a dependência, tanto física quanto psicológica. E aí vai chegar o momento de a gente falar a respeito, né, desse desmame da medicação, né? Dessa parte né, de ir retirando o medicamento, né, do organismo do paciente, do uso do paciente, tá? O tratamento crônico com as benzodiazepinas, ele não é recomendado. Ele deve ser utilizado por período, né, curto, de preferência em situações de emergência. Então, ele não é as benzodiazepinas não são medicamentos que o médico vai escolher assim para manter um tratamento, né, de uso contínuo. Ele não vai ser como, por exemplo, o captopril. Quem toma captopril para pressão, toma direto, né? Nesse caso, desses medicamentos, das benzodiazepinas, eles não são esse tipo de medicamento. Ele é indicado em situações extremas, não é para o paciente ficar tomando assim a longo prazo. Os médicos, eles manejam ali, né, o uso desses medicamentos de acordo com a necessidade que o paciente está apresentando, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem o alprazolam, que ele também é conhecido como Xanax, tá? O lorazepam, que é o Lorenin. O diazepam, que é o conhecido Valium, tá? Ó, teve uma época que a galera ficava roubando isso aqui do hospital, olha que absurdo. O médico prescrevia meio comprimido pro paciente, a galera queria roubar a outra metade. Olha, se pode um negócio desse.
o Mexolan, né, que é o Sedozil, o Flurazepam, que é o Morflex, ou eu nunca consigo falar esse nome. Dalmanorb. Nome estranho, né? Mas aqui eu tenho alguns exemplos. Normalmente eles terminam com an, né? Ó. Alprazolam, Lorazepam, Diazepam, Mexozalam, Flurazepam, tudo com an, né? É mais ou menos, dá pra gente fazer uma associação aí. Tudo bem, gente, até aqui com as benzodiazepinas? Sim? Dúvidas? Não? Então vamos lá para os antipsicóticos, tá? Vamos lá para os antipsicóticos. Gente, clorpromazina foi o primeiro antipsicótico, né, a ser descoberto em 1953. Então ele é anterior ali às benzodiazepinas, né? Esse fármaco, ele foi inicialmente designado, né, como ação neuroléptica. Para quê? Para inibir aquela ação psicomotora, tá? Então, por exemplo, quando o paciente tinha esses movimentos assim que a gente observa durante uma crise convulsiva, né? Aquela agitação psicomotora, onde o paciente manifesta aí movimentos desordenados, né? Uma movimentação física generalizada descoordenada, né? Poderia ser utilizado esse medicamento. Depois, né, foram descobertos e outros medicamentos que poderiam ter um efeito melhor, mas inicialmente, né, os antipsicóticos eram utilizados também nessa parte aí, tá? Os fármacos, eles são, né, muito eficazes no tratamento da esquizofrenia e de outras perturbações psicóticas. Para quem não sabe, a pessoa que tem esquizofrenia, além dela ouvir vozes e ver coisas, ela se bate, ela faz movimentos repetitivos, né? Ela tem também ela também manifesta ali a agitação psicomotora, tá? Esses medicamentos, eles reduzem drasticamente o número de internação e permite, tá, gente, uma desinstitucionalização de muitos doentes. O que significa isso? Significa que o paciente, ele vai ganhar uma certa liberdade, tá? Ele vai conseguir uma convivência em sociedade maior, tá? Ele não vai precisar ficar sob vigília, né, de uma equipe de saúde mental por um tempo, assim, uma vigília intensa, como se o paciente fosse, né, um perigo constante. Esses medicamentos, eles ajudam muito, tá? E eles minimizam muito as internações. E os pacientes, né, da saúde mental que necessitam de internação, a gente sabe que a internação, muitas vezes, ela é necessária, ela faz, né, ali a sua função, mas os pacientes, eles sofrem muito, tá, durante as internações, tá bom? Eles ficam bem ansiosos para ir para casa, né, é bem complicado. Então, esses medicamentos, eles ajudam bastante com isso, tá? Aí, gente, olha que legal. Aí, né, depois os anos foram passando, né, aí aconteceu o quê, né? Aconteceu aí vamos dizer assim, uma promoção, né, um avanço ali, né, dos antipsicóticos atípicos, tá? Então, esses antipsicóticos atípicos, né, eles vieram aí como uma opção aos antigos antipsicóticos, né? E aí o termo neuroléptico passou a ser sinônimo de antipsicótico clássico, tá bom? E o que são esses medicamentos, né? Os antipsicóticos atípicos. Eles são mais recentes e a sua utilização clínica veio ali, né, por volta, né, da década de 80. O primeiro é a clozapina, né? O que acontece? O que foi legal nesses antipsicóticos atípicos, né? Eles são melhor tolerados pelo organismo, né? O organismo, ele recebe melhor esse medicamento. Esse medicamento, né, os antipsicóticos atípicos, eles agridem menos o organismo do que os clássicos, não é verdade? E aí o que acontece também? Eles aumentam o seu poder de ação, né? Quando né, aqui no material eu coloquei para vocês maior espectro de ação, eles conseguem, gente, minimizar mais sintomas, né?
muito mais sintomas do que os antipsicóticos clássicos. Então, ele tem uma ação mais estendida. Além do que, né, a parte de custo-benefício acaba trazendo muito mais pontos positivos do que pontos negativos quando a gente pensa na esquizofrenia, tá? Esses medicamentos, eles são indicados em qualquer doença de foro médico ou psiquiátrico que curse com sintomas psicóticos, né? Então, se o médico fez uma avaliação e ele determinou que tal paciente está com sintomas psicóticos, ele pode lançar mão, por exemplo, da clozapina, que é um antipsicótico atípico, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Deu para vocês entenderem essa mudança? Sim? Sim. Beleza. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Um monte de nome que eu não sei falar, tá bom? Mas esse aqui é bem conhecido, ó. A quetiapina, a galera já conhece, ó. A risperidona também. Esses dois aqui, né, a gente escuta falar com um pouco mais, né, de frequência. Aí eu tenho a amilozuprida. Então, nome difícil pra caramba. Esse aqui, particularmente, eu não vejo com tanta frequência, tá? A aripiprazol, a clozapina, que é o exemplo que eu acabei de dar, né, que foi o primeiro. A olanzopina, a quetiapina, que a gente já falou, a risperidona, ziprasidona e a zotapina, tá? Então, são alguns exemplos aí de antipsicóticos atípicos. Aí você pergunta pra mim assim, você fala, nossa, professora, o que eu vou fazer com esses nomes? Né? Como assim? Bom, meu conselho, esses nomes que eu trouxe no material são alguns nomes que são comuns nessa área. Então, se você tem afinidade com a área da saúde mental, é muito bacana que você faça aquilo que a gente tinha comentado no laboratório. Anote esses nomes, né? Anote a classificação deles, para você pelo menos fazer uma ideia, quando você for administrar esses medicamentos, né? O que esse medicamento é, né? Para que esse medicamento serve? O que seu paciente apresenta? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou falar isso um pouco mais adiante. Sabe o Fenergan, que é o Pamergan, que a gente já viu no laboratório? Ele é um antialérgico, né? Ele é um antistamínico. Beleza. E aí, o que acontece? Uma vez, deu entrada uma paciente com síndrome do pânico. E o médico, ele associou, né, entre outros medicamentos, o Pamergan, né? E a gente administrou ali por via intramuscular. O rapaz, né, o funcionário, quando a moça perguntou o que ela estava tomando, ele falou um antialérgico. A menina deu entrada com síndrome do pânico. Quando ele falou antialérgico, ela achou que o médico tinha prescrito o medicamento errado. Porque ela falou, olha, eu não tô com alergia, eu não tô sentindo nada, eu não tô coçando, não sei o que. E ela já desatou ali uma crise de choro, deu o que fazer para acalmar a menina. Por que eu tô falando isso para vocês? Algumas vezes, vocês vão ser questionados pelo paciente para que esse medicamento serve. Esse medicamento é para quê? Se você tiver qualquer tipo de dúvida, né, com relação ao medicamento, à classe medicamentosa, se você não souber fazer um paralelo entre o diagnóstico do paciente e por que ele está tomando aquele medicamento, né, peça que ele pergunte para o médico. Fala assim, olha, vamos lá, eu vou levar a senhora até o médico, a senhora pode conversar direto com ele, tá? Porque ele que vai dizer para a senhora por que ele receitou esse medicamento. Ou nós podemos responder assim, olha, esse medicamento ele tem muitas funções, né? Ele serve para bastante coisa e tal, e aí a gente consegue contornar a situação sem dar uma resposta equivocada, mas que nem a resposta do menino não estava errado, ele é um antialérgico, mas ele também ele tem outras funções, né, como eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. O Fenergan ele também pode ser utilizado, né, nessas situações. O problema foi que o rapaz não soube explicar o porquê a garota estava tomando o Pamergan naquele momento, tá? Então, fiquem atentos a isso aí, né, na vida profissional de vocês, tá? Anfetaminas. Vamos falar das anfetaminas. São drogas estimulantes da atividade do sistema nervoso central, tá? Elas fazem com que o cérebro trabalhe mais depressa
né, deixando a pessoa mais acesa, né, ligada, com menos sono, e elétricas. Eu não sei se vocês chegaram a ver na disciplina de farmacologia, tá? Quando eu pego um mesmo elemento da natureza e eu tiro dele uma substância lícita e uma substância ilícita. Vocês viram? Vocês já chegaram a ver essa parte? Sim? De uma mesma fonte natural, eu posso tirar um medicamento que é legal, que é lícito, e desse mesmo agente natural eu tirar uma droga ilícita, tá? Isso acontece. A palavra droga, ela é muito utilizada para a gente falar de drogas ilícitas. Quando a gente fala assim, a pessoa usa droga. A pessoa usa droga. Quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer que ela usa crack, cocaína, maconha, não sei o que lá. Mas por que a gente vai, então, comprar remédio na drogaria? Né? Drogaria São Paulo, Drogazil. Porque o termo droga, ele não necessariamente ele se restringe ao uso de substâncias ilícitas. Cocaína, crack, maconha, ópio, heroína são substâncias ilícitas, substâncias ilegais, ok? Os medicamentos, eles também são drogas, por isso, drogaria, drogazil, tá? Só que são drogas lícitas, são drogas legais, que a pessoa pode consumir, né? Ali algumas é necessário que o médico prescreva, que o médico ateste a necessidade de uso desse medicamento. Então, o que acontece, gente? Qual que é o lance aí, tá? A cocaína, por exemplo, né? Ela, até um determinado tempo lá nos Estados Unidos, né? Muitos anos atrás, na época em que a Coca-Cola foi feita, como a gente já conversou anteriormente, ela não era uma substância ilegal. Não era. Ela era uma substância legal, tanto que tinha na Coca-Cola. Depois, quando ela passou a ser uma substância ilegal, ela deixou de fazer parte da composição da Coca-Cola e ela foi substituída por outras coisas. Beleza. Por que então que a cocaína deixou de ser uma droga lícita e passou a ser ilegal? Porque o uso dela ficou descontrolado. Inicialmente, a cocaína era para ser realmente uma droga de estímulo, de alerta, para deixar as pessoas, né, assim, mais dispostas e aquela coisa nada toda. Os índios, eles mascam a folha de coca para ficar mais aptos, né, à caça, ao esporte, enfim, mas isso é outra história, não tem nada a ver com a gente aqui. É só para vocês entenderem o efeito. Então, eu posso pegar uma mesma planta e dela eu tirar uma substância legal que vai fazer bem para o homem e tirar uma coisa que vai fazer mal. O problema está na quantidade e está no uso, ok? Então, a gente precisa ter essa noção. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos o paracetamol é ilegal, tá? Você não consegue comprar paracetamol que nem a gente compra aqui, né? Que você vai na farmácia, tem ali, pega e acabou. Nos Estados Unidos não é assim, né? Tem um monte de questões do paracetamol, mas isso não vem ao caso agora. Entenderam essa parte? Porque daí, quando eu vou falar de anfetamina, vocês vão achar, meu Deus do céu, é uma droga pesadíssima. Não, tá? Aqui eu estou falando do uso medicamentoso, tá? Desse componente, tá? Por exemplo, a morfina, ela é tirada de uma mesma planta, de onde eu extraio uma droga, uma droga ilícita super pesada, né? Então, de uma mesma planta, eu retiro duas coisas. Uma droga lícita e uma droga ilícita. Assim mesmo, se você comprar morfina sem receita médica, ela se torna ilegal. Se você comprar qualquer medicamento que seja de ordem controlada, tarja preta, que é necessário receita médica, se você comprar de forma, né, assim, por baixo dos panos, passa a ser uma droga ilegal, tá? Para seu uso, tá bom? Então, vamos voltar aqui a falar das anfetaminas.
Ó, os nomes comerciais aqui, né, de medicamentos à base de droga tipo anfetamina mais vendidos no Brasil, tá? Aqui eu tirei só uma referência, existem outras, tá? Então eu tenho aqui, ó. Olha os nomes aqui, ó. Dualib, Hipofagin, Inibex, Moderine, tá, ó. Desobesil, Fagolipo, tá? Esse aqui, nome aqui eu não vou nem arriscar, tá? Perventin e a Ritalina. Ó, acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar da Ritalina. Por que que o Perventin tem um asterisquinho aqui? Porque tem uma consideração importante, ó, retirado do mercado brasileiro, mas encontrado no Brasil graças à importação ilegal de outros países sul-americanos. Nos Estados Unidos, é cada vez mais usado sob o nome de ICE, ou seja, esse medicamento que é a metanfetamina, que nós falamos, né, a respeito ali das drogas, tá? Ó. Esse medicamento, que é a base desta droga aqui no Brasil, ela passou a ser ilegal. Então, nós temos que ficar muito atentos a essa questão do que é legal, do que não é legal, da droga que está entrando no mercado, da droga que está saindo do mercado, né, para a gente ficar sempre antenado, tá? A Ritalina, que ela é bem conhecida da galera aí, ó, é o metilfenidato, tá? Ó, esse é o princípio ativo aqui da Ritalina, que a galera super conhece, tá? Tudo bem, gente, com as anfetaminas? Deu para entender bem essa questão aí de ser droga, de não ser droga, de ser legal, não ser legal? Tudo bem? Sim. Legal. É legal essas coisas, né, gente? É da hora. Eu gosto. Não que eu gosto das drogas, mas eu gosto. Eu acho da hora essa parte de... Por exemplo, vocês sabiam que o captopril ele é tirado do veneno da jararaca? Da cascavel, desculpa. Não. Sério. Gente, de verdade. Olha, faz tempo que eu tô pra sugerir esse P. Tema de P. Cara, aqui no Brasil, a gente tem uma biodiversidade muito grande. Só porque nós estamos falando de medicamentos, tá, gente? Por isso que eu tô entrando nesse assunto. A biodiversidade que a gente tem, ela é muito grande. Graças a Deus, né? Os americanos que lutem pra pegar a Amazônia nossa. E aí, o que o pessoal, né, entendeu? Poxa, se eu tenho um animal que tem um veneno, que tem essa capacidade, que tem a capacidade de matar um homem de 80 quilos, que tem a capacidade de... Cara, esse veneno deve ter alguma coisa que a gente possa utilizar que seja bom. E aí, gente, tem muitos animais peçonhentos, tá? Animais que têm peçonha para poder picar as pessoas, tá? Que o veneno deles contém proteínas que podem trabalhar a nosso favor. A cascavel é uma delas. O captopril, que é o medicamento mais utilizado para controle de pressão, é feito à base do veneno da cascavel nossa. Olha que da hora. Show, né? Tem muitos outros, gente. Um monte. Sabe a aranha armadeira? Aquela que fica em pé assim? Que também é uma aranha complicada, é uma aranha perigosa e é muito aqui, ó, do nosso lado aqui, né? Acho que todo mundo já viu ou já ouviu falar da armadeira. Ela também tem um veneno muito, muito potente, tá? É um veneno muito, muito agressivo. E aí eles começaram a estudar o veneno da armadeira. Se vocês já ouviram falar a respeito do Viagra, vocês sabem que o Viagra ele tem efeitos colaterais não muito agradáveis, né? Ele tem uns efeitos que, né, acabou tirando um pouco a popularidade do Viagra. O veneno da armadeira está sendo estudado como uma opção, tá, para o Viagra. Então eu vou tirar um veneno de uma aranha extremamente perigosa para fazer um estimulante sexual. Então nós temos aqui no Brasil muitos animais que têm esse potencial, tá, de extração de veneno para benefício do humano. Então isso, gente, a gente precisa, como é que fala? A gente precisa ter um pouco mais de noção a respeito dessas coisas, porque a gente acha que o Brasil é um bobão, né? A gente fica lá, né, pagando sapo para os Estados Unidos, falando que os caras são isso, os caras são aquilo. Eles são mesmo, mas a gente também é, tá? A gente tem muita coisa boa aqui na parte de pesquisa,
Fora, gente, os venenos que estão sendo estudados para combate do câncer. Existem venenos de cobras que estão sendo estudados para combater o câncer. Olha que legal. Tem um escorpião, esse escorpião não é do Brasil, tá? Mas tem um escorpião que brilha no escuro. O veneno dele é utilizado para fazer exames neurológicos e identificação de células tumorais no cérebro. Olha que interessante. Então, assim, são coisas que, né, a gente acaba passando desapercebido, né? E é bem interessante você tirar um veneno, você tirar um remédio muito potente de um veneno, né? Bom, já falei bastante, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos falar então dos psicoestimulantes, né? Os psicoestimulantes, eles são bastante usados em criança, né? Principalmente na América do Norte. Porém, o seu uso aqui no Brasil foi proibido durante, né, alguns anos em consequência, né, do uso ilícito dessa droga, tá? Atualmente, a vigilância sanitária exige, né, o uso de receituário do tipo A. Deixa eu só aceitar aqui alguém, aqui a Michelle. Oi, Michelle, boa noite. Bom, vamos lá. Usa o receituário do tipo A, tá? Do controle de entorpecentes e psicotrópicos do Ministério da Saúde. Esses psicoestimulantes, gente, eles são indicados, né, sobretudo em pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno ou déficit de atenção puro, tá? Conforme essa classificação. Só que assim, para a criança obter esse diagnóstico aqui, ó, tá? Ó, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Não é só eu simplesmente pegar o professor da criança virar e falar assim, olha, o seu filho não fica quieto, olha, eu tento explicar, o seu filho não para na carteira, né? Isso não é o suficiente para determinar que uma criança tem transtorno de hiperatividade. E isso é uma coisa que a gente vê muito, né? A gente vê bastante isso. E aí, o que acontece? Os pais acabam levando os filhos, né? Dependendo, né, da situação, em psicólogos que não são assim tão bem idôneos, não são tão corretos, e aí, por conta de querer ganhar dinheiro, acabam confirmando, corroborando essa ideia de que a criança, só porque não para quieta, é hiperativa. A criança, para ela ser hiperativa, ter esse transtorno de déficit de atenção, é um processo, tá? São muitos testes, são muitas avaliações, é um processo complexo. Eu não saio batendo o martelo falando que a criança tem hiperatividade só porque ela não para quieta na cadeira, né? O adulto não para quieto na cadeira, muitas vezes, quem dirá a criança. Você prender a atenção de uma criança hoje é muito difícil, tá? É um desafio muito grande. Por isso que na virada, né, de uns anos para cá, houve um boom de diagnóstico de hiperatividade, porque as crianças foram mudando, o interesse das crianças por aquilo que estava sendo passado foi caindo, porque elas tinham outros estímulos, elas tinham outras coisas, e aí teve um boom, né? Eu acredito aqui que nós todos já ouvimos falar de alguém que conhecia alguém que tinha um filho hiperativo. E, na verdade, a criança não tinha nada de hiperatividade, tá? Era só porque alguém, né, em determinado momento, não conseguiu prender a atenção da criança. Tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, né, os psicoestimulantes, as anfetaminas, que a gente já falou, tá? Ó, o metilfenidato, que a gente já falou, e a pemolina, tá? Ó, essa aqui tá nessa imagem nova aqui. Esses dois medicamentos aqui, ó, eu, particularmente, nunca tive contato com eles. Os outros aqui, já sim, tá? Ó. Mas esse aqui, particularmente, não. Os mais conhecidos mesmo são esses dois aqui, tá? E aí, a gente vai entrar nos antidepressivos. Até aqui, gente, tudo bem? Sim, tá dando pra... Sim. Eu não quis colocar muito Sim. medicamento para não ficar uma coisa muito pesada. Então, tô fazendo mais... Dei uma resumida, tá? Os antidepressivos. Antes de eu falar a respeito do medicamento em si, existe uma regra básica e fundamental. Não é porque é uma regra básica que ela não é importante, muito pelo contrário, ela é uma regra assim, super, super importante. O efeito terapêutico do antidepressivo, né? O efeito que eu quero que o antidepressivo
exerça, ele tipicamente ocorre após 3 a 4 semanas, né, de toma contínua. Então, aí, de 3, né, semanas até um mês, o paciente vai ter que tomar continuamente o medicamento que foi escolhido para tratamento. Esse tratamento, ele precisa se manter de forma ininterrupta, né, pelo menos 6 meses após a remissão do caso clínico. O que isso significa? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um paciente com depressão, tá? O meu paciente, ele tem depressão, ele tem esse diagnóstico, e ele começou a tomar os medicamentos. Tudo bem, começou a tomar, beleza. Aí, né, foi notada essa melhora, né, por ele e pelo psicólogo que está fazendo acompanhamento, pelo psiquiatra que está fazendo acompanhamento. E aí eles falaram, bom, então vamos começar a contar, né? Então, pequenas vitórias, tá, gente? Pequenas coisas contam. Por exemplo, paciente com depressão, né? Vou citar só uma situação aqui. Ele não queria sair de casa. Não queria sair de casa. As pessoas com depressão muitas vezes acabam abandonando seus empregos, umas coisas assim bem complicadas, né? E aí o nosso paciente aqui do exemplo não queria sair de casa. Né? Não queria sair de casa, não saía para nada, ficava na dependência dos familiares para comprar as coisas, não queria sair de casa. E aí, um belo dia, né, durante o tratamento, ele resolveu sair. E aí ele anota. Né? Muitos psiquiatras, né, muitos psicólogos aconselham, né, que as pessoas com depressão façam ali suas anotações e tudo mais. E ele anotou, dia tal, saí de casa. Aí no outro dia eu também saí de casa. No outro dia ele também saiu de casa. E aí essa melhora, ela foi se estabelecendo. Então ele começou a sair de casa, ele começou a se mostrar mais disposto, começou a ter um convívio familiar mais ativo, né? Coisas simples, gente, desde comer, né, comer as refeições em família, o almoço, o jantar, o café em família, tudo isso conta, né? Tudo isso são pequenas vitórias. A pessoa com depressão, muitas vezes, ela não quer ter contato com ninguém, né? E aqui a gente está falando de um paciente com sintomas claros. Tem aqueles pacientes que a gente demora um tempão para descobrir que está com depressão. Esse mesmo paciente acaba muitas vezes nem contando e a família nem descobrindo. E aí vai descobrir quando é tarde, né? Mas vamos voltar ao nosso exemplo. O paciente, ele notou essa melhora. Aí, a partir desse episódio, né, desse momento de melhora, ele precisa ter uma consolidação de melhora nos próximos 6 meses. Então, ele tem que ir nessa crescente de melhora pelos próximos 6 meses. Voltar à sua rotina normal. Se ele fazia um curso, se ele estudava, voltar a estudar. Se ele trabalhava, voltar a trabalhar. Voltar a ter o convívio familiar, voltar a conversar, voltar a sorrir e assim sucessivamente. Né? O próprio paciente, com a ajuda do profissional que está fazendo o tratamento com ele, tem condições de falar, não, realmente isso é uma melhora clara. Ele tem que permanecer nessa melhora, gente, por no mínimo 6 meses. Passado esses 6 meses dessa melhora, o que vai acontecer? Nós vamos começar a pensar na suspensão gradual do medicamento. Vai se pensar em fazer um desmame do medicamento, tá? Mas isso só pode acontecer depois desse período de consolidação de melhora de 6 meses. Passado esses 6 meses, meu paciente está bem, a gente teve essa consolidação, vamos pensar no desmame. Se é um paciente que toma medicamento de manhã, de tarde e de noite, o médico ele tem a opção de retirar, por exemplo, o medicamento da tarde, ou o medicamento da manhã, ou o medicamento da noite, ou tirar o medicamento da manhã e da noite, ou reduzir as doses. Se ele toma um medicamento de 500 miligramas, reduzir para 300 miligramas ou 100 miligramas, mais os 3 horários. Então, o médico ele nunca vai tirar de uma vez esse medicamento. Ele sempre vai tirando gradualmente, ele vai fazendo um desmame, ele vai tirando aos poucos. Outra situação que acontece com a pessoa que tem depressão e está fazendo esse tratamento medicamentoso e que é um equívoco por parte, né, dos pacientes,
é que às vezes o médico, ele prescreve um medicamento de uso contínuo. Esse aqui você vai tomar todo dia. Esse outro, você só vai tomar quando você tiver uma crise. Tudo bem? Ó, você vai tomar esse aqui todos os dias. Esse aqui você vai andar com ele na bolsa. Quando você tiver uma crise de ansiedade, quando você tiver alguma coisa assim, você toma esse aqui. O que os pacientes eles fazem muitas vezes? Eles tomam o medicamento emergencial, né, que é para ser tomado só no momento da crise, eles tomam como forma de prevenção. Eles tomam como uma forma de prevenir a determinada crise, mas a crise nem aconteceu. É porque esse paciente, além dele sofrer de depressão, ele tem um quadro de ansiedade. Então, ele sofre por antecipação. Lembram na aula de psicopatologias que a gente falou a respeito dos transtornos de ansiedade? Então, a pessoa que tem ansiedade, ela sofre por antecipação. Aquilo nem aconteceu e ela já sofre com aquilo. Como que a gente já teve, né, contato com isso? A paciente teve uma crise, a pessoa, né, em questão, ela teve uma crise, né, de falta de ar, de ansiedade, de choro, né, ali, né, na onde ela estava, que era um ambiente social. E aí ela foi socorrida, né, por colegas, e aí a primeira coisa que a colega falou foi: cadê o seu medicamento, né, das situações de crise? Ela falou: eu já tomei. Aí a colega falou assim: como assim já tomou? Ela falou assim: eu tomei antes de vir para cá. O que estava acontecendo com essa pessoa? O medicamento que o médico prescreveu para esses momentos de crise, ele já não estava mais fazendo efeito, porque essa pessoa estava tomando esses medicamentos como forma de prevenção e não como forma, né, emergencial. Acabou que o medicamento perdeu efeito. O médico teve como opção, né, teve como última instância ali prescrever um medicamento mais forte ainda. Então, quando ela tinha crise e ela tinha que tomar esse medicamento mais forte, ela ficava ali uns 2, 3 dias assim, ainda meio aérea, muito sonolenta, demorava para, né, uma coisa que não era legal. Então, sempre orientar o cliente, o paciente, né, que o medicamento de uso contínuo, ele também já serve para prevenir situações, né? Deixa para tomar o medicamento, né, de emergência somente nessas situações, né, para você não perder o efeito desse medicamento e ter que recorrer a um medicamento mais forte, tá? Entenderam, gente, essa regra básica? Porque isso é muito importante. Sim? Sim. Beleza. Então vamos continuar aqui. Os antidepressivos, né, são medicamentos psiquiátricos que agem no sistema nervoso central. Eles são muito utilizados, né, para o tratamento de ansiedade, para controle de vícios, né, distúrbios do sono, entre outras, né, situações. Eles são capazes de equilibrar as funções eletroquímicas do cérebro e normalizar o fluxo dos neurotransmissores, auxiliando assim no combate, né, aos sintomas da depressão. Uma vez, o meu professor de psiquiatria, ele deu um exemplo. Foi um exemplo super simples, tá? Mas eu achei um exemplo bacana. Se a gente não tem depressão, né? Tipo, vamos pensar em nós aqui, né? A gente não tem depressão. Mas a gente fica triste, a gente fica desanimado, né? A gente tem aí uns momentos aí que a gente fica meio na bad, né? Ainda mais agora com essa questão da quarentena, deixou bastante gente assim. Mas você não tem um quadro de depressão, você só tá triste, certo? Vai, alguém aqui pode me dar um exemplo do que você faz quando você tá triste? A gente costuma fazer alguma coisa, né? E aí? Comer? Eu choro. Comer. O que mais? Chorar. Também. Eu já é o Comer o contrário, quê? eu já não como. Não come? Não. Por exemplo, quando você tá angustiada, que você tá triste, assim, meio na bad, assim. Por exemplo, você pensa em comer. Você pensa em comer o quê? Qualquer coisa. Chocolate. Chocolate. O que Eu mais? como qualquer coisa, professor, quando eu tô assim. Eu como muito. Coisa pra comer Eu só como bobeira, também. professor. Bobeira.
de um modo geral, Tem né? gente que gosta de beber. Ué, enche a cara, né? Eu gosto de Sofrência. comer, beber e tudo mais. O tudo mais eu imagino o que seja. Meu professor falava isso também. Gente, ó, o chocolate, em particular, assim como alguns outros alimentos, o chocolate ele tem um potencial de ação no nosso sistema nervoso central, que é a liberação de um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina, ela é muito bacana. Ela é um neurotransmissor da felicidade. Ela é um neurotransmissor do bem-estar, tá? Muitas situações do nosso dia a dia promovem a liberação de serotonina. É como você fazer uma hidratação no cabelo. Quando você faz a hidratação no seu cabelo não fica bonito? Sim, né? Sim. Tecnicamente. Quando você pratica um exercício físico que você gosta, por exemplo, eu gosto de caminhar. Mentira, tá, gente? Detesto. Mas vamos supor que você gosta de caminhar. Se você gosta de caminhar, a sua caminhada ela é o equivalente à hidratação para o seu cabelo, a caminhada é o equivalente para o seu cérebro. Faz bem para o seu cérebro. Com isso, você tem a liberação de serotonina. Comer chocolate, principalmente quando a gente está na TPM, é impressionante. A gente come o chocolate, a sensação de bem-estar, ela vem. Você se sente, mesmo que seja inconscientemente, um pouco melhor. Por isso que a gente come, bebe, você faz coisas que liberam serotonina, tá? No seu cérebro. Tudo mais também libera serotonina pra caramba na sua cabeça, tá? É uma das atividades que mais liberam serotonina na cabeça, é o tudo mais ali que a Vanessa colocou, tá? Então, assim, nós que não temos depressão, né? O nosso cérebro, ele consegue obter a sensação de bem-estar através de coisas simples, como uma atividade física, um chocolate, né? Consegue. A pessoa que tem depressão, gente, não funciona muito assim, tá? Não basta ela comer um chocolate para ter liberação de serotonina, não basta fazer uma atividade física. A liberação de serotonina, ela meio que se perde. Então, a pessoa que tem depressão, essa parte neuroquímica, ela fica um pouco desregulada. Não desregulada no sentido pejorativo, mas no sentido fisiológico mesmo. Esse neurotransmissor, principalmente, né, que é a serotonina, ele não vai para onde ele tem que ir. Ele não chega até o próximo neurônio, que vai levar para o próximo neurônio, ela se perde. E aí a pessoa acaba não tendo essa sensação de bem-estar. Ela fica continuamente nessa sensação, né, da tristeza, da bad que a gente viu. E aí, no caso da depressão, como a gente viu na aula passada, as pessoas, gente, elas acabam por ter mecanismos de defesa. Como assim mecanismo de defesa? Ela se passa por feliz para evitar que as pessoas fiquem perguntando se ela tá bem, fiquem perguntando o que tá acontecendo com ela. E aí as pessoas ficam, nossa, mas você tem marido, você tem filhos, você tem família, você tem casa, você tem emprego, tá com depressão, por quê? Isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender a não fazer. Por que não fazer? Gente, é a química cerebral. Não tem um motivo palpável, muitas pessoas não têm um motivo visível para desenvolverem a depressão. Você para e pensa. Você tem uma pessoa pobre, desempregada, que perdeu tudo na chuva, que tem 5 filhos para criar, que está passando fome. Essa pessoa não tem depressão. Não tem. Ela tá pegando reciclagem, ela tá, sei lá, deixando um filho com cada parente por enquanto. Alguma coisa ela tá fazendo, mas ela não tá com depressão. Aí você pega uma pessoa que tem emprego, marido, uma boa casa, essa pessoa pode ter depressão. Aí você fala, ué, mas ela não tem motivo. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. São coisas internas, coisas de dentro da cabeça do indivíduo.
Coisas que a gente não controla, coisas que a gente não palpa, que a gente não consegue ver. Por isso que a parte de saúde mental, nem todo mundo consegue se dar bem. Porque são coisas que vão além da nossa visão. Você não consegue ver o que está acontecendo na cabeça da pessoa, né? Você só consegue ver as manifestações que ela apresenta. Então, com relação à depressão, nós sabemos que existem sim causas, né, que predispõem a pessoa a desenvolver uma depressão. Por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que desenvolvem depressão depois da morte de um filho, depois da morte de um pai, depois de uma separação, depois da perda de um emprego, né? Depois de uma desilusão amorosa. A gente sabe que isso acontece depois de um trauma, né? Depois de um estupro, depois de um assalto. Isso pode acontecer, mas pode simplesmente não acontecer nada externo. Ela pode nunca ter passado por nenhum sofrimento na vida, ela pode nunca ter tido nenhuma doença, ela pode simplesmente ela está com depressão. Não precisa ter um motivo palpável. Pode ter como pode não ter, porque a relação é a química cerebral, tá? Guardem bem isso. Então, ó, o que os antidepressivos, né? Eles conseguem fazer. Eles são capazes de equilibrar as funções eletroquímicas do cérebro e normalizar o fluxo dos neurotransmissores, auxiliando assim no combate dos sintomas da depressão. É como, gente, se o medicamento ele conseguisse exercer a mesma função do chocolate, mas ele não vai exercer a função do chocolate. Ele vai abraçar o efeito do chocolate e levar para onde precisa levar. E levar para onde tem que ir. Porque o efeito do chocolate está se perdendo na sua cabeça. E o medicamento vai juntar e vai levar para onde tem que levar. O medicamento vai arrumar a bagunça, sabe? Imagina que a sua sala está cheia de brinquedo. O que o medicamento faz é juntar todos esses brinquedos e colocar dentro da caixa. Basicamente é isso. É isso que o medicamento faz. Ele equilibra a química cerebral. Por isso que o medicamento é eficaz. E a gente precisa entender isso, porque muitos pacientes com depressão, eles pensam que a depressão é o fim. Como eles foram diagnosticados com depressão, a vida acabou. Não tem o que fazer. Ele não vai melhorar, ele vai ser triste pelo resto da vida, a vida dele vai ser uma desgraça pelo resto da vida. Não é assim. O medicamento ele funciona. A pessoa consegue sim se recuperar, ela consegue sim se curar, ela consegue voltar a ter ali, né, esse bem-estar que ela tinha antes, né? Então vamos lá. Aqui, gente, é o inibidor seletivo de recaptação da serotonina. O que esse medicamento faz, tá? Essa sigla aqui é a sigla em inglês, tá bom? Serotonin Recapitation Inhibition, tá? E esse aqui é a sigla em português, ó, inibidor seletivo de recaptação da serotonina. Tá? Então, esses antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Eles bloqueiam os receptores, né, membranários dos neurônios pré-sinápticos, que recolhem a serotonina do exterior da célula, da fenda sináptica. E, portanto, maximizam a duração da ação nos neurônios pós-sinápticos. Então, gente, olha essa imagem que bacana, tá? Aqui, ó, eu tenho, tá, a serotonina aqui caminhando, ó. Beleza. Aqui é a sinapse. A informação de felicidade do indivíduo, ela vai passar daqui para cá. Esse aqui é a parte receptora. Essa aqui é a parte de transmissão. Então, imagina que cada bolinha dessa, pequenininha aqui, é um sintoma de felicidade da pessoa, do indivíduo. Essas bolinhas de felicidade, elas vêm para cá, tá vendo? Tururu. E aqui elas vêm, tá, para a fenda sináptica. O medicamento, ele tampa esse buraco aqui, ó, tá, ó, impedindo que essas bolinhas pretas que tem aqui, que são as bolinhas da felicidade, que elas voltem para trás, que elas voltem para onde elas vieram, porque elas não têm que voltar, a informação não tem que voltar, a informação tem que seguir. Quando eu tampo esse buraquinho aqui no neurônio, eu impeço que a serotonina volte para trás.
volte para dentro de casa. Eu não quero isso. Eu quero que a serotonina vá para o outro neurônio e daí vá para o outro, e a informação vá se propagando. Que informação é essa? A informação da sensação de bem-estar do meu paciente com depressão. É assim que esse medicamento funciona. Pergunta: entenderam? Perfeitamente. Ó, aí sim, hein? Quem mais? Entenderam? Gente, se não entendeu, eu explico de novo, tá? Não tem problema? Entendi. É? Que bom. Esse medicamento, ele é muito legal, tá? É como se, vamos supor que eu quero, né? Vamos supor que eu quero levar um monte de bola de bexiga para a festa de aniversário da casa da minha vizinha. E eu enchi todas essas bolas de bexiga. Quando eu vou atravessar, eu, Fabiana, sou o neurônio pré-sináptico. Cada bola de bexiga é uma sensação de felicidade. Quando eu vou levar essas bolas de bexiga para minha vizinha também ficar feliz, porque a casa dela vai ficar super colorida, se eu não conseguir levar todas essas bolas de bexiga, minha vizinha não vai ficar feliz. Só que o que acontece com a pessoa de depressão? A hora que eu vou levar as bexigas para minha vizinha, o outro portão tá aberto, as bexigas voltam para dentro da minha casa. E aí minha vizinha não fica feliz. O medicamento fecha o portão. A bexiga só vai, a sensação de felicidade só vai. Ela vai de um vizinho para o outro. Isso vai passando, gente, de um neurônio para o outro e vai fazendo com que a pessoa fique feliz. Feliz é um modo muito genérico, mas que ela tenha uma sensação de bem-estar. Aí você fala assim, nossa, professora, mas o que tem a ver isso com a depressão? Quando nós, pessoas que não temos depressão, quando a gente tá para baixo, quando a gente tá triste, quando a gente tá na bad, a gente tem vontade de fazer alguma coisa? Sim ou não? Não. Você não tem vontade de fazer nada. 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 Quando você brigou com alguém que você gosta muito, quando você levou um pito do seu chefe, quando acontece alguma coisa que você fica triste, ali você não tem vontade de fazer nada. O que você faz por obrigação. Mas você não tem vontade de fazer nada. Então, a pessoa com depressão, ela intensifica esse vontade de fazer nada. Você tem uma intensificação desse sintoma. Por outro lado, quando a gente tá bem, né, em alguns momentos que se fala, nossa, como eu acordei bem hoje, a gente faz coisas que a gente não fazia há muito tempo, que a gente estava protelando, que você tava, eu sempre tive vontade de fazer isso, aí você vai lá e faz, porque você tá bem com você mesmo. Então, você tá sempre disposto. Isso é sensação de bem-estar. Não necessariamente significa que você tá rindo o tempo inteiro. O que a gente quer não é que a pessoa que tem depressão, quando ela toma o medicamento, ela fique rindo o tempo inteiro. O objetivo não é esse. O meu objetivo é fazer com que a pessoa com depressão se sinta bem, para que ela possa seguir a vida dela, ela possa dar continuidade à vida dela. E a gente precisa valorizar as pequenas vitórias, né? Cada vitória conta. Cada vez que a pessoa, ela, por exemplo, você tem um colega, um amigo com depressão, se ela está fazendo uso da medicação, se ela está fazendo terapia, enalteça as vitórias dela. Vamos supor que você convida ela para ir na sua casa, uma coisa que ela não fazia porque ela não estava bem, de repente ela vai. Isso é uma vitória. E assim sucessivamente. Isso tudo corrobora para o sucesso do tratamento, tá, gente? Então, vamos lá. Os antidepressivos, né, esses mais utilizados no tratamento, né, das perturbações de ansiedade são paroxetina, né, conhecido aí da galera, escitalopram, a sertralina, né, um monte de gente conhece a sertralina, citalopram e a fluvoxamina, tá? São aí alguns conhecidos. A sertralina, acredito que seja o mais conhecido, né, dessa galera aqui. Esses antidepressivos, gente, eles são utilizados nessas doenças, né? Os antidepressivos aqui, ó, tá? A gente tem a valaxantina e a duloxetina. Atualmente, um dos fármacos mais eficazes no tratamento de ansiedade é a pregabalina, que a gente já falou, né?
Esse fármaco ele não vai induzir a dependência e ele é bem tolerado. A pregabalina e a gabapentina, né, são medicamentos que atuam de forma distinta, né, dos outros fármacos. Esses medicamentos são designados por moduladores de canais de cálcio e também apresentam atividade anticonvulsivante e analgésica. Esses canais de cálcio é porque quando a gente fala de... Eu até coloquei aqui, ó. Quando a gente fala de... quando vocês têm, né, a disciplina de anatomia, a gente tenta incluir um pouco de fisiologia. A gente meio que encaixa, né, a parte mais usual da fisiologia. Mas quando você estuda a fisiologia, tipo, a fundo mesmo, lá dentro, assim, você vai ver um monte de coisas que a gente não consegue encaixar, né, em outras matérias. O canais de cálcio é uma delas. Canais de cálcio, a bomba de sódio e potássio, tudo isso está ligado à parte de fisiologia, né, do corpo, né, de modo geral. Então, aqui, ó, esses canais de cálcio, ó, tá vendo? Eles ficam nesse pedaço aqui. Esse pedaço ele tá aumentado, tá vendo? E esses canais de cálcio, eles meio que controlam a entrada e a saída de outros neurotransmissores. Então, uma vez que eu controlo esses canais de cálcio, olha aqui a pregabalina, ó. Tá vendo? Ó? Se houver a necessidade, a pregabalina ela vai obstruir essa passaginha aqui, ó. E ela vai fazer o quê? O controle, tá? Da entrada e saída de neurotransmissores no neurônio pré-sináptico, tá? Então, essa é a função do medicamento. Aqui, ó, inibição da liberação de neurônios excitatórios. Então, olha que bacana. Aqui eu tenho íons de cálcio, ó, tá vendo? Quando a pregabalina, ela atua obstruindo isso aqui, eu tenho um fluxo diminuído. Eu vou diminuir aqui os íons de cálcio, tá? Ó. O cálcio, ele está muito relacionado à parte de ligação de neurotransmissores excitatórios. Quais são os neurotransmissores excitatórios? Aqueles neurotransmissores que atuam na parte de alerta do ser humano. Eles são muito importantes quando a gente precisa estar alerta. O problema é que pessoas com problemas psiquiátricos, né, acabam tendo esses neurotransmissores excitatórios meio desregulados. É o que eu conversei com o pessoal de primeiros socorros, quando nós falamos a respeito de crise convulsiva. Né? O ácido glutâmico, ele é o principal neurotransmissor excitatório que a gente tem. Ele é muito importante quando a gente utiliza ele no momento correto. No caso da pessoa que tem convulsão, que tem o ataque epilético, esse neurotransmissor ele é liberado de forma desregulada e em excesso. Então, os músculos que recebem ação desse neurotransmissor acabam fazendo movimentos desordenados e descoordenados por ação desse neurotransmissor. Este medicamento, que é a pregabalina, ela meio que tampa o furo por onde passam ali um agente favorecedor desse neurotransmissor. Tudo bem, gente? Sim? Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Então tá bom, isso é importante. Sim. Bom, os inibidores da monoamidoxidase, o MAO. Esse MAO aqui não é o da Moana, tá? Maui, não é o Maui, é o mal só, tá? E também não é o mal do Castelo Rá-Tim-Bum. Esse cara aqui, ele foi um dos primeiros fármacos, né, de propriedade antidepressiva, né, que foi utilizado. Ele é um medicamento que inibe a monoaminoxidase, tá? É uma enzima responsável pela destruição de vários neurotransmissores, né? Essa enzima é legal pra caramba, né? Eu aqui falando que neurotransmissor é legal pra caramba, né? E aí tem uma enzima que, né, passa a foice no neurotransmissor. É assim, e assim, né, elas aumentam a quantidade de neurotransmissores disponíveis na sinapse. Então vamos entender. Esses inibidores, né, eles querem controlar ações que nas pessoas com algum tipo de patologia acabam por ser, né, um pouco desregulados, tá?
esses fármacos, eles são bem eficazes, né? Mas eles tinham elevada toxicidade e risco de interação medicamentosa e alimentar. Por isso que eles têm uma utilização bem restrita, tá? Então, a gente vai ter aqui o clorazepam, que é o Rivotril, e o cloridrato de fluoxetina, que é o Prozac, tá? Esse aqui é o princípio ativo e esse é o nome comercial. Então, assim, a gente vê as pessoas, elas ainda utilizam, mas elas utilizam com certa cautela esses medicamentos aqui, tá? Opa! Esse medicamento aqui, gente, eu achei que tinha uma imagem, mas eu acabei não colocando. Eu já sei porque eu não coloquei a imagem. A imagem que eu achei tava muito confusa, tava muito cheia de desenhinho, muito cheia de numerinho. Falei, mano, daqui a pouco os caras vão esquecer do meu negócio aqui e vai dar chabu. Daí eu acabei não colocando a imagem. Tinha muita informação nessa imagem. Mas eu tenho uma enzima que ela é responsável por destruir neurotransmissores. Essa é o mal. O nome é mal por causa disso mesmo. Porque ela passa a foice nos neurotransmissores. Nesses neurotransmissores, eu tenho vários tipos de neurotransmissores. E aí, com a pessoa que está portando ali, que está sofrendo de depressão, eu não quero que passe a foice nos neurotransmissores. Eu quero um monte de neurotransmissores ali na sinapse da pessoa. Por isso que esse medicamento vai inibir. O que significa inibir? Vai frear, vai barrar, vai diminuir a ação dessa enzima, que é a monooxidase. Tudo bem com esse medicamento? Que é o que passa a foice no neurotransmissor? Sim? Sim. Beleza. Alguma dúvida com relação aos psicofármacos? Não? Tudo certo? Parece que não. Então tá bom. Depois as dúvidas elas vão surgindo, né? Eu vou parar aqui o meu compartilhamento, porque agora a gente vai mudar de material. Uma pergunta. Peraí, deixa eu só arrumar um negócio ruim. Pronto. Para essa segunda parte e para a disciplina de saúde mental como um todo, eu procurei colocar elementos que fortalecessem essa questão, né, da interpretação dos sinais que o paciente emite. Porque quando a gente atua em saúde mental, é o que mais pega. A administração de medicamentos, gente, em saúde mental, basicamente é intramuscular e via oral, tá? A grande maioria. É raro a gente administrar medicação endovenosa no paciente psiquiátrico. A grande maioria é intramuscular e endovenosa. O que vocês têm que se atentar bastante para essa parte de medicamentos? Para que o medicamento serve, quais são os efeitos colaterais, né, as reações adversas, isso é bem importante. Para eu poder saber o que eu vou esperar, né, quando o meu paciente tomar esse medicamento, eu preciso ficar alerta, tá? E também para passar as informações devidas, né? Agora, com relação à parte de sentimentos, de sensações, essa parte pega muito, tá? Eu dei um tempo, eu dei estágio, né, um tempo na psiquiatria, e essa foi uma das grandes dificuldades que eu observava nos alunos. Por isso que eu quis dar tanta importância para essas questões e para essas definições que a gente vai trabalhar hoje. Então, muitas das vezes, o aluno ele via a reação do paciente, ele via uma ação, ele via um comportamento do paciente, ele não sabia interpretar esse comportamento, ele não sabia como agir diante de determinada situação. É claro que nós temos os psicólogos, os psiquiatras, que têm uma função muito importante, eles têm uma função assim fundamental que não é a nossa, né? Eles têm a função de trabalhar com a cabeça do paciente. A gente não trabalha com a cabeça do paciente. Mas, que nem eu falei pro pessoal da tarde, às vezes, gente, o paciente fala mais com a gente da enfermagem do que com o próprio psiquiatra, do que com o próprio psicólogo, tá? Isso já aconteceu muito. Inclusive, uma das alunas, ela até enveredou, né, por essa área da psiquiatria, porque ela realmente tinha o dom, né? Uma coisa assim que eu nunca vi. Então, às vezes, quando a gente tem essa afinidade, a gente consegue manter esse vínculo
com o paciente psiquiátrico, a gente consegue ajudar muito ele. E essa moça em específico, ela tinha uma habilidade muito grande de compreender essas sensações, esses sentimentos que a gente vai falar agora. Então, o paciente ele fazia o que ela queria porque ela entendia ele, ela compreendia tudo isso que a gente está, né, trabalhando, tá? Então, o que é decepção para vocês? Gente, ninguém nunca se decepcionou? Já. Então, o que é decepção? O que vocês entendem por decepção? Vou dar um exemplo. Vocês sabiam que o Mike Tyson lutou semana passada? Alguém viu na televisão? Na internet? Ridículo, porque não valia nada. Gente, eu assisto o Mike Tyson. Acho que desde que eu nasci. Eu adoro luta, mas eu não assisti o Mike Tyson. A luta dele, eu acho que foi umas 4 horas da manhã. Eu não Um assisti. dia antes da eleição, tá? E eu trabalho na eleição. Bom, a palhaça da Fabiana ficou acordada pra assistir o Mike Tyson. Falei, pô, o Mike Tyson vai quebrar o cara no meio, né? Não. Quando eu vi que a luta tava indo pro 8º assalto, eu já tava mega decepcionada. O que é a decepção? A decepção, gente, é aquele sentimento que a gente tem quando alguma coisa que a gente queria não acontece. Ou não acontece do jeito que a gente queria, ou na hora que a gente queria. Só que aí tem 2 coisas importantes que a gente precisa entender. Quando a gente entende isso, a gente consegue ajudar muito as pessoas, principalmente aquelas pessoas que ainda não têm um quadro depressivo, um quadro de ansiedade. É a questão entre o objetivo e a expectativa. Vocês já pararam para pensar que existe uma diferença entre esses dois? Entre objetivo e expectativa? Sim ou não? Sim. Uma grande diferença, tá? A expectativa foi o que eu criei em cima da luta do Mike Tyson. Eu criei uma expectativa de que o Mike Tyson ia quebrar o cara no meio. Me ferrei, né? Porque não aconteceu nada disso, né? Então, a expectativa, você depende do outro. A expectativa, você espera do outro, de um terceiro. Então, não dependia de mim que o Mike Tyson quebrasse o cara no meio. Dependia dele. E ele não fez isso e eu me decepcionei. Quando a gente tem um objetivo, depende de você. Depende da gente. Você buscar aquilo que você quer, né? A gente vê as pessoas cheias de expectativas. Cheias de, né, de expectativa mesmo, daquela coisa. Mas não depende dela. Quando ela inverte a expectativa e ela passa a ter um objetivo, tá? A diferença é muito grande caso ela venha sofrer uma decepção. Sabe por quê? Quando a gente tem uma decepção mediante uma expectativa, muitas das vezes, eu dei o exemplo do Mike Tyson, mas foi uma coisa tosca, tá, gente? Mas quando você fala de uma coisa séria, que você projeta uma expectativa em cima de outra pessoa, em cima de outra situação, e aquilo que você quer não acontece, a pessoa que se decepciona, ela não vê meios, ela não vê saída, ela não vê esperança, ela não vê alternativa. Ali acabou a expectativa dela. E aí muitas pessoas tendenciam, né, a arrumar ali para um quadro, né, mais sério ali, né, dessa parte de depressão, por exemplo. Quando você se decepciona porque o seu objetivo não foi alcançado, basta que você mude de estratégia, que você mude, né, de alternativa, que você mude a forma como você está executando as coisas. E aí você acaba vendo, né, uma razão, você acaba tendo ali, né, uma visão melhor de que você pode de fato alcançar aquele objetivo. Então, por que eu estou falando da decepção? Né? Porque quando os pacientes dão entrada para nós, né, na ala de saúde mental, muitas das vezes eles vão virar para você e vão falar: olha, eu me decepcionei com a vida, eu me decepcionei com isso, eu me decepcionei com aquilo.
Nós da enfermagem, a gente não é psicólogo, tá? A gente não é psicólogo, essa não é a nossa função. A gente não tem essa função. Mas você sabe quando você está conversando com o paciente, né? Então, em vez, né, de você, por exemplo, se você não sabe o que falar, apenas ouça. Ouvir já é um excelente remédio. Mas ouça com atenção para compreender aquilo que o paciente está te passando. E num dado momento, se você tiver uma compreensão um pouco melhor do que ele está falando, um pouco melhor da situação, você consegue sim, né, de alguma forma, falar para esse paciente coisas positivas, coisas que têm uma lógica e que podem, de alguma forma, ajudar o paciente, tá bom? O conceito de decepção está todo escrito aqui para vocês, bem como de expectativa e objetivo. Eu acho desnecessário eu fazer toda essa leitura aqui, tá? Ó. Mas, para, né, uma leitura futura de vocês, está aqui, né, bem explanado, tá? Tá bem separadinho aqui o que é o conceito, né, de decepção, tá? Então, né, antes da prova ou num dado momento, vocês podem estar fazendo essa leitura aqui, tá? Agora, o que vocês acham que se enquadra como sendo insegurança? E aí? Medo Quem de se fazer habilita? alguma coisa e dar errado? Também. O que mais? E aí, gente? Olha, eu sou uma das pessoas que eu causo um motivo que deixa a galera inseguro. A prova. A Simone. Bastou ser professor, já é. Eu já dei o exemplo para vocês do gladiador? Ou não? Já falei do gladiador para vocês? Não? Acho que não, né? Bom, o gladiador, ele é um indivíduo muito corajoso, né? Vocês lembram do Maximus? Eu sou Máximos, décimos, quíntuplos, sextuplos, né? Então, o Maximus, que é o gladiador, né? Ele é um cara muito corajoso, é um cara muito forte, mas ele tá exposto, ele tá vulnerável. Quando ele vai para a arena, né, para lutar, ele está numa condição de vulnerabilidade. Por que ele está numa condição de vulnerabilidade? Porque ele não sabe o que vai sair daquele portão para enfrentar ele. Ele sabe que seja lá o que for que vai sair, vai querer matar ele. Então, o gladiador vivencia uma situação ameaçadora, todas as vezes. Quando ele vivencia essa situação ameaçadora, todas as vezes, né, ele se depara com uma situação. Ele está vulnerável, porque ele não sabe o que vai sair dali, e ele vai ter um momento de insegurança, aonde ele vai parar e vai pensar: estou vulnerável, estou exposto, aquilo que vai sair dali vai sair para me matar. Esse momento todos nós temos. A gente vivencia isso, gente, diariamente. É uma prova, é uma entrevista de emprego, é uma conversa com o chefe, é um encontro, é direto. A gente vivencia isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, o ser humano está se deparando com situações ameaçadoras. O que é uma situação ameaçadora? Tudo aquilo que o ser humano não sabe o que esperar, que o indivíduo não sabe o que esperar. Todas as vezes que a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade, onde eu não sei aquilo que vai vir até mim, né? Aqui, por exemplo, eu não sei se o meu chefe vai arrancar minha cabeça, eu não sei se a pessoa com quem eu vou ter um encontro vai gostar de mim, eu não sei de nada. Isso faz com que a pessoa encare aquilo como sendo uma situação ameaçadora. Quando ela se depara com essa situação, ela analisa mentalmente os recursos que ela tem para enfrentar determinada situação. No caso do gladiador, né, ele para e ele pensa: eu tenho uma espada, eu tenho um escudo, eu luto pra caramba, eu fui general dos exércitos, eu consigo fazer isso. E aí ele se mantém ali para aguardar, seja lá o que for que venha diante dele, e ele vai enfrentar aquela situação. A insegurança, gente, no nosso dia a dia é isso. Todas as vezes que você se sente inseguro diante de uma prova,
Você para e pensa. Eu estudei? Estudei. Eu lembro da matéria? Eu lembro. Eu assisti às aulas? Assisti. Eu li o conteúdo? Eu li. Então, eu vou enfrentar esse desafio, eu vou enfrentar essa prova. Quando você vai ter a conversa com o chefe, você para e pensa. Eu fiz alguma coisa errada? Não. Eu chego no horário todos os dias? Chego. Não. E você fala, não, eu vou enfrentar. Isso a gente vive diariamente. Esse sentimento a gente vive diariamente. E eu digo mais para vocês. Esse sentimento de insegurança e de vulnerabilidade, ele é importante. Porque uma vez que você se coloca diante de uma situação ameaçadora e mesmo assim você a enfrenta, você processa na sua cabeça como trabalhar com aquilo, você se prepara. Diferente daquela pessoa que enfrenta tudo sem parar e pensar, sem parar e analisar. Então, o medo, ele é nosso amigo. O medo, ele nos favorece. O que não pode acontecer, e é o que acontece com o indivíduo que sofre de insegurança, é a paralisação. Estou diante de uma prova. E eu já vi muitas vezes isso acontecer em sala. Estou diante de uma prova. É uma situação ameaçadora. O aluno olha para a folha. Ele começa. Vê um monte de coisa escrita. Vê um monte de quadradinho. Ele paralisa. E aí ele entrega a prova em branco e vai embora. Quando o indivíduo faz isso uma vez, se recupera, pede uma segunda chamada, faz a recuperação, é uma coisa. Quando o indivíduo faz isso com todas as situações, quando ele faz isso com muita frequência, nós temos um problema. Nós temos um indivíduo que sofre de insegurança e esse indivíduo precisa de ajuda. Ele precisa muito de ajuda, porque ele sofre, né? Ele tem aí sérios riscos de desenvolver um quadro não muito bacana com relação à patologia. Entenderam, gente, a parte da insegurança? Que ela é muito mais além do que só aquela coisa que a gente, né, fala assim, ai, fulano vai na balada, não conversa com ninguém porque é inseguro. Não, a insegurança ela é bem mais afunilada do que isso. Tudo bem, gente, até aqui? Sim? Sim. Beleza. Então vamos lá, vamos pro próximo. Tá tudo escrito aqui também, tá? Ó. Angústia. A angústia, ela é bem facinho da gente entender. A angústia é aquele sentimentozinho chato, que a gente não sabe de onde vem, né? É aquele aperto no peito que você não sabe nem por que você tá sentindo, né? É aquela coisa que você fala, meu Deus, mas que negócio chato, tem alguma coisa me incomodando, né? É aquela coisinha que fica aqui assim. A angústia, gente, ela precisa ser entendida. Quando o nosso paciente ele se mostra angustiado, né? E essa angústia, ela é uma coisa recorrente, ela é uma coisa... Porque na nossa vida também diária, né? No nosso dia a dia, a gente se sente em alguns momentos angustiado. Depois parece que passa um tempo, a angústia passa, né? A coisa passa, a gente fala, putz, nossa, tava angustiado, aí passou. Isso a gente vivencia às vezes. O que acontece é que algumas pessoas, ela começa com esse sentimento de angústia, ela começa com essa inquietação e ela começa a se questionar de coisas. Uma das coisas que essa pessoa se questiona quando ela está angustiada é a respeito do que ela está fazendo da vida dela. O que eu estou fazendo da minha vida? Quando o indivíduo começa a ter esse tipo de questionamento, né? E eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido alguns relatos a respeito de pessoas com depressão, que é justamente isso. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não tenho utilidade nesse mundo, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta, né? E essas falas, gente, essa expressão do paciente com depressão provavelmente foi precedida de sentimentos de angústia. O paciente fica continuamente angustiado, né? E essas sensações, quando elas são contínuas, quando elas são recorrentes, mesmo que a gente não tenha um quadro de depressão, o ideal é que a gente busque ajuda, busque conversa, busque auxílio
com quem? Com quem você tiver disponível. Seja um padre, seja um pastor, seja um psicólogo, seja um amigo, alguém. Converse, tá? Até no grupo da radiologia teve uma das... E, né, no grupo da tarde também. Teve a apresentação de IP falando da síndrome de burnout. Uma das coisas que tanto o grupo da radiologia como o grupo da tarde da enfermagem colocou a respeito da síndrome de burnout é porque as pessoas não falam. Elas não falam o que elas sentem, elas ficam guardando para elas, guardando aquela angústia para elas, e aí acaba desencadeando, né, um quadro mais sério aí, né? E uma das coisas que foi colocada foi a síndrome de burnout, tá? Tudo bem com a angústia? Não, né? Ninguém merece ficar angustiado. Tá tudo aqui, tá, gente? Ó, tudo escrito aqui para vocês. A frustração, ela é muito parecida com a decepção, né? Alguém sabe me dizer a diferença ou como que eu poderia fazer para diferenciar a frustração da decepção? Não? Bom, vou explicar para vocês. A frustração, gente, ela vem, né, quando o indivíduo ele se sente derrotado, tá? Quando ele se sente assim para baixo, quando ele se sente incapaz, quando ele se sente assim sem forças, quando ele olha assim, isso acontece muito com artista, né, principalmente músico, né? Então o cara vai, canta, grava, canta em barzinho de quinta a domingo, e aí ele luta pra caramba, ele tem 3 empregos porque ele quer viver da música, e aí ele faz tudo e não consegue, né? E ele faz isso, faz aquilo outro e não consegue. Não consegue o quê? Não consegue viver da música, né? E aí, gente, o indivíduo que fica, né, com essa sensação de frustração, né, por conta de tentar e não conseguir, né, também acaba virando, né, muito provavelmente aí, se ele não tiver aí uma virada, né, se ele não tiver um desenrolar, né, oposto à frustração, ele também pode, né, se encaminhar para um quadro depressivo, para um quadro de ansiedade, para um quadro, né, de patologia, né, um quadro patológico, né. Então, a gente tem aí alguns exemplos, né, nós tivemos um rapaz que fazia muitos anos que tentava passar no vestibular para medicina. Então, ele estava já no 5º ano seguido prestando vestibular para medicina e ele não passava. E aí, o que desencadeou um quadro, né, de uma síndrome nervosa, um quadro de insônia, de ansiedade severa, né, nesse garoto que veio por conta, né, dessa frustração. Porque as pessoas começaram a falar que era para ele desistir, né, falar para ele assim, olha, 5 anos tentando, você não vai conseguir mais, deixa quieto, esquece isso, é bobeira, né, deixa para lá. E aí, esse menino começou, porque até então, a 5ª vez não passar no vestibular para medicina, para ele ia tentar o 6º, era normal essa tentativa, né? Era, né? Ele ia continuar tentando. E aí as pessoas começaram a falar isso para ele. E aí desencadeou esse quadro de que ele perdeu 5 anos da vida dele. Ele desencadeou esse quadro de frustração intensa e aí virou um boné velho. Mas veio um psiquiatra, conversou, tratou, o menino tomou medicação e voltou e retomou os estudos. O que foi que o psiquiatra orientou? Que ele mudasse de estratégia, que em vez dele fazer cursinho, como ele vinha fazendo, né, durante todos esses 5 anos, que ele estudasse por conta. E o psiquiatra falou, olha, para de fazer cursinho, tenta uma coisa diferente, tenta um novo caminho, estuda por conta. E aí o psiquiatra inseriu na vida desse garoto outras atividades, porque quando ele estava no cursinho ele só estudava. Então inseriu né, no dia a dia dele. Ele tinha que praticar um esporte, ele tinha que escolher uma atividade física, ele tinha que arrumar um hobby, ele teve que começar a sair com os amigos dele, porque por incrível que pareça, por mais que ele só ficasse no quarto estudando, ele tinha muitos amigos, né, que gostavam e que faziam questão da presença dele. Então ele voltou a ter um convívio social. Isso fez com que o cérebro dele tivesse uma folga, um descanso, para que ele conseguisse voltar a raciocinar melhor.
Gente, parece besteira, mas no ano seguinte ele passou e ele passou muito bem classificado no vestibular. Então, aquilo que a gente acha que é um bom conselho de virar para a pessoa e falar para ela desistir do sonho dela, porque já faz 6 anos que ela tenta, não compete a nós. Toda vez que eu falo de frustração, eu sempre trago esse exemplo. Se você se deparar com alguém assim, né, e você não quiser ficar sem falar nada ou não quiser, né, assim, não souber, né, como agir no momento, uma das coisas que você pode, né, argumentar ali com ela é questionar: você já tentou fazer alguma coisa diferente? Já tentou seguir um caminho diferente? Porque quando você coloca para a pessoa seguir um caminho diferente, isso dá um ânimo, né? Dá um gás na pessoa. É menos prejudicial do que você falar para ela: desiste, larga a mão, vai fazer outra coisa. Pegue um caminho diferente para alcançar aquele objetivo. É melhor do que você, né, dar na lata dela e falar que é para ela desistir. Imagina vocês, no meio do curso de enfermagem, super animados porque a gente está voltando para o laboratório, porque está acabando o curso, aí eu viro e falo: desiste, larga a mão, aí você tirou 6 na prova, larga a mão. Então isso, para nós que não temos uma patologia, é um balde de água fria na nossa cabeça. Você fazer isso, tomar essa atitude com um paciente que está mentalmente debilitado, isso aí é péssimo, tá, gente? Então aí tem uma grande diferença aí com relação à frustração, tá? A ansiedade, nós já falamos bastante sobre ela, né, na aula de psicopatologia, mas eu também a coloquei aqui, tá? Com alguns conceitos parecidos com o que a gente viu na aula passada, que é a pessoa que vai sofrer ali por antecipação. Eu repeti essa parte aqui só para a gente manter, né, a mesma linha de raciocínio, tá? A respeito da ansiedade. O conflito, gente, ele é bem bacana quando eu penso em conflito, tá? Para a gente fazer esse estudo. O que é o conflito? Se eu tenho, tá? Uma situação, a seguinte situação. Eu discordo do meu companheiro de serviço. E eu quero que seja feita a minha vontade, né? E aí, eu vou fazer de tudo para que a ideia do meu colega seja sucumbida, para que a ideia do meu colega não vá para frente, né? Para que a ideia do meu colega não seja escolhida. Isso é um conflito, é um exemplo de conflito, né? E aí a gente tem os conflitos internos, né? A gente tem conflitos mentais. Alguém lembra da aula que a gente falou a respeito do id, do ego e do superego? Cai na prova, tá? Situação ameaçadora à vista. E aí, gente? Alguém lembra? Quando foi isso, professora? Acho que faz umas 4 semanas. Foi uma das primeiras aulas. Antes da gente poder ir pro laboratório. Não lembro. Não? Bom, revejam, tá, gente? Por favor. Ó, uma coisa importante, tá? Ó, vou dar uma dica para vocês. Saúde mental, como é uma aula por semana, a chance de vocês esquecerem o conteúdo é muito grande, tá? A minha dica é: não tire férias. Brincadeira. Vocês vão entrar de férias, né? O conteúdo de saúde mental é um dos conteúdos que eu acho bem bacana vocês virem revendo. Por quê? Porque é uma aula por semana. Então, o conteúdo ele fica, né, para trás. Então, vocês têm que trazer isso, tem que trazer esse resgate, né, do conteúdo que já passou, justamente por ser uma aula por semana. Fica, né, distante, né? E aí, para não haver o esquecimento da matéria. O id, o ego e o superego é aquele exemplo que eu dei do médico e o monstro, né? Que você tem o seu lado bom, tem o seu lado mal, tem o equilíbrio. Isso tudo acontece dentro da nossa cabeça. Então, às vezes, a gente fica diante de determinadas situações que a gente não sabe muito bem como lidar, a gente não sabe muito bem como fazer. Ou a gente quer uma coisa, mas essa coisa não é legal, essa coisa não é correta, né? Então, a gente fica nessa batalha interna. Esse é um tipo de conflito. O problema, gente, é que assim,
indivíduos que são muito conflituosos, indivíduos, né, que ficam muito em conflito com as pessoas, que ficam continuamente brigando, né, com as outras pessoas e brigando consigo próprio, né, internamente, com esse conflito interno, essas pessoas elas acabam tendo alguns problemas, né, no seu dia a dia, né, na sua vida. Esses problemas, né, a gente pode colocar aqui como a falta de foco, né, não é uma pessoa muito focada. Ela vai apresentar falta de rumo, né, não sabe muito bem para onde ir, não sabe muito bem o que está fazendo. Essa pessoa, ela vai, né, apresentar aí vergonha e culpa, né, acaba tendo essa situação, tá? Um exemplo que a gente pode dar de conflito também foi um rapaz que nós atendemos, né, na clínica, onde a gente estava, né? E esse rapaz, ele estava, né, manifestando alguns comportamentos, né, em casa, que os familiares não estavam entendendo por que ele estava tendo esse tipo de comportamento, né? Comportamentos assim, né, de automutilação, comportamentos de isolamento, né? Um rapaz que até então não demonstrava, né, sinais até, né, o início desses sintomas. E aí o rapaz começou a andar com pessoas que não eram muito legais, começou a usar substâncias ilícitas, enfim. Aí, né, com a internação, com a melhora, conforme as coisas foram acontecendo, ele sempre conversava com o pessoal da enfermagem, além de conversar com o psicólogo dele. E aí um dia ele contou a história, né, a história que ele tinha, isso um pouco antes dele sair, quando ele já estava com a alta prevista, né? E ele disse que ele estava sofrendo um conflito interno muito grande, porque ele era, né, homossexual e ele vinha de uma família muito tradicional. E o conflito interno que ele estava vivendo era o seguinte: se ele ia ou se ele não ia se assumir. Por quê? Porque se ele se assumisse, ele sabia que a família dele ia virar de cabeça para baixo. A falta, né, da resolução desse conflito interno resultou, né, nas coisas que esse rapaz acabou fazendo para si. Então, esse sentimento de culpa que ele tinha acabou, né, desaguando em outras coisas. Quando ele resolveu esse conflito interno, foi quando o médico resolveu dar alta para ele, porque ele entendeu que ele tinha que resolver esse conflito e esse conflito resolvido, a vida dele ia seguir. Esse é um exemplo de conflito interno. A gente tem muitos conflitos diários, né? O IP foi uma prova de que os conflitos existem, né? A gente só precisa aprender a lidar com eles. Um dos objetivos principais do IP é justamente isso: ajudar vocês a entenderem, né, e a trabalharem em equipe, né, e a vivenciarem e administrando situações conflituosas. É claro que é bem bacana quando todo mundo participa, né? Isso faz bastante diferença. Mas, né, não vem ao caso agora, tá? Então tá aqui para vocês também aí a definição de conflito interno e conflitos em geral. Aí, né, nós já estamos nos aproximando, né, do fim aí da apostila, né, dessas definições. E aí nós vamos ter a agressividade, tá? Quando a gente fala em agressividade, né, a gente pensa no quê? A gente pensa no indivíduo briguento, a gente pensa no indivíduo que tem o pavio curto, a gente pensa no indivíduo que, né, manifesta aí a impaciência, né, uma pessoa que, né, enfim. Mas na verdade, gente, a agressividade, ela é um instinto natural do ser humano, é uma coisa que acontece normalmente no ser humano, né? Isso é normal, né? Por que é normal? Quando nós vemos que a nossa família tá, né, em perigo, que a nossa família ela está vivendo, né, uma situação arriscada, né, é natural que os protetores da família se manifestem, né, de uma forma agressiva com a intenção de defender ali, né, a sua família, sua cria, seus filhos, enfim. Então, até aí é normal. O problema é que o que a gente vem vendo por aí são situações, né, de agressividade exacerbada.
de agressividade sem um motivo palpável, agressividade sem uma razão, né? Então as pessoas elas estão cada vez mais intolerantes. No trânsito, por exemplo, acaba sendo assim, extremamente absurdo, né, o nível de agressividade das pessoas, né? Às vezes não foi nenhuma coisa grave, nem chegou a bater no carro, mas bastou uma fechada, bastou alguma coisa e as pessoas já, né, desenrolam dali para frente, né, de agressões verbais e até físicas, muitas vezes por coisas que não tem assim essa necessidade, tá? Então, a agressividade, ó, como eu coloquei aqui para vocês, né, ela tem essa busca, né, de autoafirmação e de autoproteção. O problema é que quando a gente tem um desvio de comportamento, ela passa a ser de uma forma excessiva e aí acaba se tornando aí uma predisposição, né, para uma psicopatologia. As pessoas agressivas patológicas, né, elas reagem a todos os acontecimentos como se tratasse de uma disputa, né? Elas são impulsivas, desafiadoras, né? E têm sérias dificuldades de conviver com as demais pessoas, tá? Então aí não é que eu tô protegendo a minha família. O indivíduo ele é agressivo e acabou. Né? Se ele for jogar truco com alguém, ele vai ter problema. Se ele for jogar futebol com alguém, ele vai ter problema. Se ele for assistir o futebol, ele vai dar problema. E é uma pessoa conflituosa, assim, né? Tanto internamente quanto, né, essa responsividade agressiva se manifesta de uma forma totalmente exacerbada, tá? E aí, por último, mas não menos importante, nós temos a euforia. Como ficou bem claro, né, na aula de psicopatologias a respeito, né, do transtorno bipolar, eu tenho o indivíduo que tem bipolaridade, ele tem o extremo da depressão e a outra ponta é a euforia. Então, de acordo com a definição que eu coloquei para vocês aí, um indivíduo eufórico, ele manifesta uma alegria fora do normal, fora do condizente com a situação. Isso não significa que uma pessoa bem-humorada seja uma pessoa eufórica. Uma pessoa bem-humorada, ela é aquela pessoa que ela tem ali a habilidade, por exemplo, de enxergar o lado bom das coisas, né? Quantas pessoas durante a pandemia vocês ouviram falar assim: ah, mas vai melhorar. Ou, pelo menos agora tá todo mundo em casa, eu nem via meu marido direito, eu nem via meus filhos direito, agora a gente tá todo mundo em casa. Ou mesmo, ou, né, as pessoas que vêm assim, tudo bem, o meu marido foi demitido, mas eu não. Eu tô conseguindo aguentar as pontas, graças a Deus eu não perdi o emprego, né? Normalmente, né, o que a gente escuta é: nossa, meu marido perdeu o emprego, agora nós tá ferrado, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas você ainda tá empregado, né? Então, a pessoa que ela é bem-humorada, ela consegue achar uma forma de ver o lado bom das coisas, mesmo que o lado bom das coisas seja menor do que o lado ruim. Ela tem essa habilidade. Isso não significa que ela seja uma pessoa eufórica. Uma pessoa eufórica, ela se manifesta de forma exagerada. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Você tem um jogo entre Corinthians e Taubaté, certo? Corinthians e Taubaté. A pessoa que ela é eufórica, né? Quando o Corinthians ganhar do Taubaté, ela vai ter um infarto de tão alegre que ela vai ficar. Ela vai soltar rojão, ela vai pôr bandeira, ela vai ficar uma semana gritando "vai Corinthians" na sua cabeça. Tudo bem, né? É legal comemorar a vitória do time, mas era um jogo amistoso, não valia nem troféu, né? Foi contra o Taubaté, né? Um time que tá aí na Série C, eu acho, né? Não era um clássico, não foi contra o São Paulo, não foi contra o Palmeiras, não foi contra o Boca Juniors, não foi, né? Não foi a final do Mundial, não foi a final da Libertadores, né? A gente espera essas reações eufóricas, né, na final do campeonato, final de um clássico, né? Corinthians e São Paulo, que nem vai ter um agora, né? Final do Mundial, uma coisa assim. E não um jogo amistoso contra o Taubaté, por exemplo, né? Você vai falar: pô, legal, meu time ganhou, beleza? Né? Um exemplo. A pessoa eufórica, ela tem essas reações com muita frequência, né? Então, é uma reação de alegria, como é que eu vou dizer assim?
fora de contexto, fora de coerência. A pessoa é incoerente nas relações de alegria dela, né? Não significa que uma pessoa que vive sorrindo, uma pessoa que tem ali uma receptividade, né? A gente sempre conhece uma pessoa que fala, nossa, toda vez que eu vejo a pessoa tá bem, toda vez que eu vejo a pessoa tá sorrindo. Não significa que ela seja uma pessoa eufórica. É apenas uma pessoa bem-humorada, tá? Então a gente não pode confundir isso. A euforia é uma das características da pessoa com transtorno bipolar, tá? Não vai confundir a pessoa bem-humorada com a pessoa eufórica, tá? Então, tem aqui também para vocês, né? É válida a leitura, né? Posteriormente aí à aula para relembrar o conteúdo, tá? Aqui, gente, tem todas as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa aula, tá? Nessas definições todas, eu coloquei, né, assim, de forma resumida, mas para facilitar a leitura mesmo, né, durante aí o momento de estudo de vocês, não foi nada muito aprofundado. Então, se ficou, né, na curiosidade e alguém quiser, né, de fato, ter mais informações a respeito de um ou outro sentimento, o mesmo se aplica ali às psicopatologias, pode ficar super à vontade em consultar as literaturas, tá? Até aqui, gente, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Não. Bem tranquilo, né? Então, beleza. Meu conselho para vocês, né? Nós já concluímos aqui, né, o material. Ele não é um material extenso, justamente para não ficar uma coisa pesada, não ficar uma coisa maçante, difícil de estudar, né? E aí, qual que é o meu conselho para vocês? Peguem, né, agora esse finalzinho de aula, né? Tecnicamente falando, nós teríamos aí mais 30 minutos de aula, uma vez que a gente não fez o intervalo, né? Peguem, né, o material em PDF, façam um resumo com as palavras de vocês a respeito aí, né, do que a gente falou no comecinho, as definições dos psicofármacos, como que esses psicofármacos agem, né, na cabeça, isso é muito importante. A regra do medicamento para depressão, isso vocês precisam saber, é fundamental. Tá? Então, já escreva ali no papel com as suas palavras mesmo essa regra do medicamento para depressão. Com relação a esses sentimentos que a gente acabou de falar, escreve com as suas palavras o que você acha que é decepção, coloca ali um exemplo, o que você acha que é isso, o que você acha que é aquilo, dê exemplos para fomentar ali, né, o seu meio de estudo. Principalmente nessa disciplina de saúde mental, que é uma disciplina que é realizada uma vez por semana, tá? Isso é muito importante. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não? Então tá. Bom, eu vou colocar lá no Google Forms, já vou pôr a gravação e vou pôr o PDF. As datas estão lá, nossa prova é o ano que vem, tá? A prova da professora Simone, eu vou disponibilizar no grupo o formulário do Google Forms, tá? Então vai na segunda-feira, eu já mando no grupo do WhatsApp, não precisa entrar no Classroom para acessar a prova de clínica médica da professora Simone. Tudo bem? Sim? Sim. Sim. Então tá. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então tá bom, na semana que vem a gente retoma as aulas de laboratório. Vocês já sabem, né, as datas direitinho, mas eu vou refazer de novo agora, né, com o horário novo, né, tudo, né, de acordo com o que a gente vinha seguindo, agora incluindo o horário da professora, que era da professora Simone. Tá bom? Gente, juízo, bom final de semana. Obrigada aí pela paciência, tá? E até segunda-feira, se Deus quiser. Antigamente eu falava até terça, agora eu falo até segunda. Tá bom? Gente, beijo nas crianças. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, boa Boa semana. noite, professora. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Tchau.